Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nesta terça-feira, amanhã tem Bahia e Nacional do Uruguai lá em Montevidéu, no Gran Parque Central, estádio histórico do clube uruguaio. No vídeo de hoje eu quero trazer todas as informações sobre a partida de amanhã, uma partida muito importante para o Bahia. É a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América e além disso a gente quer comentar aqui com vocês sobre o mercado da bola. Tem jogador que deixou o Bahia, vocês já acompanharam ao longo do dia, Iago Felipe. Quero comentar com vocês um pouco sobre isso, quanto isso influencia na chegada de reforços e, claro, falar também sobre prazo e o que deve acontecer até o final dessa janela que está aberta nesse momento, que é uma janela nacional, somente para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, já conto muito com a tua participação aqui, deixando like nesse vídeo para você poder ajudar o canal, já conto muito também com a tua inscrição para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos, é muito importante. Já comenta aqui embaixo também o que é que você achou do vídeo, a tua opinião sobre o que a gente for falar, e vamos começar logo isso aqui para a gente não perder tempo, porque, meu povo, quero explicar para vocês um pouco sobre a partida de amanhã entre Nacional e Bahia pela Libertadores da América, é a segunda rodada da fase de grupos. O Bahia vai jogar no em Montevidéu, tentando quebrar um tabu histórico. O Bahia nunca venceu jogando fora de casa uma partida de Libertadores da América e vai tentar no estádio mais histórico, talvez, do futebol uruguaio, ao lado do Centenário, né? Não estou querendo comparar um ao outro, mas o estádio do Nacional tem muitas histórias legais, é um estádio emblemático, não sei se vocês sabem, mas a primeira partida da história da Copa do Mundo, de Copas do Mundo, né, foi disputada no Gran Parque Central, lá no Uruguai. Na primeira Copa do Mundo, se eu não me engano, em 1930, foi naquele estádio. Tirando isso, né, tem várias histórias, já teve um jogador que infelizmente perdeu sua vida no meio do campo ali, de propósito, por conta depois de uma lesão, enfim, umas histórias bem bacanas e é um estádio histórico e emblemático para a Libertadores da América. E para a partida de amanhã, o Bahia deve contar com força máxima, diferente do que aconteceu na partida contra o Santos. O Bahia deve pegar os jogadores que foram preservados no jogo passado e colocar para ser titular. O Rogério deve utilizar o Santiago Arias na lateral direita, deve utilizar o Jean Lucas, deve utilizar o Everton Ribeiro, que não foi preservado na partida passada contra o Santos, né? Ele estava cumprindo a suspensão automática do cartão vermelho, já está de volta e já está reintegrado ao elenco, pode jogar normalmente a Libertadores da América e deve ser titular. Além dele também a gente deve ter o Eric Pulga começando, o Luciano Rodrigues, enfim. A provável escalação do Bahia para o jogo de amanhã tem o goleiro Ronaldo, na lateral direita o Santiago Arias, a zaga com o Canu, Santiago Mingo, e aí a dúvida para a lateral esquerda é Luciano Juba ou Rezende? Aí você me pergunta, você deve estar a lelé das ideias sugerindo o Rezende no lugar do Luciano Juba. Pois é, eu realmente estaria, mas tem uma questão muito importante que o Rogério já falou muitas vezes nas coletivas e é um indicativo de que pode acontecer amanhã, é ele tentar elevar a altura da equipe. E ele pode fazer isso colocando o Rezende na lateral esquerda. Ah, Vitor, por que não coloca alguém na lateral direita? Porque o Gabriel Xavier, que era o jogador em tese que fazia essa função como um falso lateral, não pode estar disponível porque eles têm uma lesão na panturrilha. Então o Canu não faz essa função, não tem outro jogador para fazer além do Cauã Davi, e o Cauã Davi é um menino da base, acredito que não esteja pronto para um jogo tão importante, tão pesado como vai ser o de amanhã. Então Santiago Arias na lateral direita e aí ele tem que compensar na lateral esquerda. É uma possibilidade. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode sim o Rezende aparecer ali entre os 11 e pode surpreender. Não vai te surpreender porque você assistiu esse vídeo, mas pode surpreender grande parte da torcida. No meio de campo a gente deve ter o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e o Cauli. Cauli ou Ademir, tá? A dúvida no meio de campo é justamente essa. Eu tenho quase certeza que vai dar o Cauli, mas vamos aguardar para ver a escalação. Vai que o Ceni tente mudar, vai que ele tira o Luciano Juba da lateral esquerda e coloca no meio de campo, também uma possibilidade. E o ataque, Eric Pulga e Luciano Rodrigues, isso sim é o que deve acontecer. Luciano Rodrigues, que ficou de fora no jogo contra o Santos, né? Ele que deu lugar ao William José, que foi criticado por boa parte da torcida, mas eu gostei bastante do jogo do William, e o Luciano Rodrigues é um jogador que tem características diferentes, então para esse jogo contra o Nacional, que a gente vai sofrer um pouco mais, né? Também, assim como foi no jogo contra o Santos, a gente vai sofrer um pouco, então tem um jogador que ataca muito bem o espaço para pegar as costas ali dos defensores do Nacional, pode ser bastante importante. Falando agora sobre elenco e sobre o mercado da bola, quero comentar com vocês sobre Iago Felipe, que hoje, né, foi anunciado a saída dele
para a equipe do Mirassol, que vai disputar a Série A do Campeonato, vai disputar não, já está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Eu me surpreendi com o clube, né, porque ele vai continuar na primeira divisão. Eu acho que o Mirassol é o único clube que o Iago Felipe conseguiria jogar e ter minutos nessa Série A. É um jogador muito limitado tecnicamente, na minha opinião. Ele foi importante no Bahia, importante que eu diga assim, ele teve seus minutos em 2023 e teve seu papel, né, teve sua importância, mas é um jogador que caiu muito o nível, principalmente tecnicamente falando, não conseguia entregar, não conseguia elevar a competitividade dentro do elenco, não era um jogador que fazia com que o ambiente, né, crescesse e tal, esse tipo de coisa. Assim, é um jogador limitado tecnicamente, que já estava batendo no teto, já estava na hora dessa saída acontecer, e ela acontece. Eu falei para vocês no início do vídeo que eu iria explicar como essa saída poderia facilitar a vinda de reforços. O que eu quero falar para vocês é justamente uma coisa. A saída do Iago Felipe abre possibilidades para que a gente possa ter jogadores no meio de campo com qualidade que possam jogar e, obviamente, que possam recompor a saída dele. Por quê? O Iago Felipe estava aqui, era um jogador que o Bahia obviamente tinha que pagar os salários em dia, era um cara que fazia parte do elenco, mas era um cara que não conseguia entregar, não correspondia. Ele não entregava competitividade para esse elenco, ele não melhorava tecnicamente o elenco do Bahia, e isso era um problema para o clube. Então se desfaz de um jogador que não estava sendo utilizado, que estava fora dos planos do técnico Rogério Ceni, e abre a possibilidade para trazer no lugar um jogador que de fato possa estar nos planos do Rogério, possa jogar, possa ter minutos e que possa levar isso que eu falei para vocês, da competitividade e da qualidade do elenco. Sobre reforços e quando assim, eu falo sempre isso aqui no canal, muita gente não assiste, muita gente vê somente o título e acha que sabe tudo, acha que a informação que eu estou passando é somente a que está no título e não para entender, não para acompanhar tudo aquilo que eu venho falando com vocês e as minhas apurações. Os reforços que eu falei para vocês, o que o Bahia estava buscando no mercado era um atacante de beirada, um jogador de meio de campo e estava buscando oportunidade de mercado para contratar um zagueiro. Mas isso dentro da janela nacional, onde as opções são extremamente escassas. Você precisa fazer um garimpo muito grande de opções, você precisa buscar informações, às vezes os clubes não querem liberar, justamente porque a gente já está no início do Campeonato Brasileiro, então para repor agora é mais difícil. Uma contratação agora com um jogador acessível, com oportunidade de mercado, é muito complicado. E o Bahia sabe muito bem disso. Não quer dizer que o Bahia não buscou, não quer dizer que o Bahia ficou parado esperando a segunda janela. Não, o Bahia buscou algumas opções, sondou alguns atletas, mas os negócios não aconteceram, não fizeram sentido, como o próprio Cadu Santoro afirmou em entrevista ao Globo Esporte. Essas contratações devem chegar no meio do ano. Isso sim é o que deve acontecer. Eu acredito muito que a janela, né, do meio do ano, ali em junho, julho, é o que de fato o Bahia vai conseguir se reforçar e trazer jogadores para melhorar o elenco, como queria nessa janela nacional e como queria na primeira janela também. Se existe as deficiências, se conhecem dentro da diretoria, né, dos bastidores, sabe muito bem o que se fazer, sabe muito bem os jogadores para contratar, tem as opções, só que não fizeram sentido. Como eu falei para vocês e como o próprio Cadu Santoro falou na coletiva, são jogadores que, assim, o que eu quero dizer quando não fazem sentido, primeiro é pela questão econômica e segundo porque os clubes não querem liberar, ou até o jogador não vai conseguir se encaixar, às vezes não é um atleta que faz parte do perfil, do modelo, enfim, as negociações não fizeram sentido, não aconteceram. E aí, por isso, a gente tem essa demora na chegada de reforços. Eu não considero uma demora, eu acho que está dentro do planejamento e dentro da normalidade. Realmente é uma janela muito escassa, é uma janela difícil de se contratar, e o Bahia optou por se preservar. E aí esperar a segunda janela, onde tem mais opções para poder fazer os investimentos. Tem que fazer os investimentos certeiros que consigam dar resultados. Não adianta você contratar para ter quantidade sem qualidade. Essa é uma questão muito importante para o Bahia. Não adianta ter quantidade sem qualidade. Precisa de qualidade, precisa ser assertivo e por isso vai esperar a segunda janela, que é quando a gente vai ter mais opções de reforços. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, que é mais importante ainda. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.